Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao quarto episódio da terceira temporada intitulado Equilíbrio. Gente, esse é mais um daqueles episódios, né, de construção de personagem, né? No caso aí já dizia Dax, tá? Então vamos falar de trios, vamos falar de simbiontes, vamos falar de hospedeiros, né? Um episódio que vai trabalhar mais esse lado aí. O que acontece? A nossa já dizia Dax, né? Ela tá numa festa, né? E com o que o Cisco está fazendo, né, o Cisco faz um jantar lá para os seus oficiais sêniores, né, no caso, né, e quando a Dax chega, né, aos aposentos do Cisco, né, ela vê um instrumento musical do Jake e ela começa a tocar uma musiquinha, né, e ela não sabia nada de instrumento musical, né, e essa musiquinha, né, como é que ela, de onde vem essa música? Ela tem uma vaga lembrança disso, mas ela não sabe de onde, né? E ela passa a cantarolar aquela música o tempo todo, né? Ela fica muito impaciente, fica muito agressiva, né? O Bashir examina ela, né, e o Bashir percebe que tem uma substânciazinha que regula, né, a interação entre ela, que é o hospedeiro, e o simbionte, que é o Dax, né, que está abaixando, né, e que se aquela substânciazinha ficar abaixo de um determinado nível, né, o simbionte vai ter que ser extraído da Dax para não morrer, da Jadzia para não morrer, né, e a Jadzia que se dane, ela vai acabar morrendo porque ela é uma mera hospedeira, né. Então o Cisco e o Bashir pegam a Defiant, né, e levam a Jadzia, né, para o planeta dos trios, para os médicos trios, né, cuidarem dela, né? E aí começa todo um tratamento, né? Começa todo um tratamento, né? Ela começa a melhorar os níveis dessa substância, coisa e tal, né? Mas ainda não está muito bem explicado o que está acontecendo. Ela ainda está querendo buscar explicações, né? E ela vai aos guardiões. Os guardiões são simbiontes, são trios, né, que não têm a capacidade de serem hospedeiros, né, porque a gente sabe, né, que pela história dos trios, né, para você ser um hospedeiro, né, você tem que passar por uma seleção muito rigorosa, né? A Dax passou por essa seleção, ela foi reprovada e ela foi depois, né, voltou, né, uma coisa que é raríssima, e foi readmitida, né, para ser hospedeira. Ela foi o único caso onde aconteceu isso, então ela tem uma lembrança muito ruim, né, dessa fase, né, dela, desse, como podemos dizer, desse processo seletivo, né, para ser hospedeiro, né, no caso, né. E aí ela vai lá nos guardiões, né, que ficam nas profundezas, né, tem umas piscinas lá onde fica um monte de simbiontezinho nadando, né, simbionte que ainda não tem o seu hospedeirozinho, né, e tem os trios que ficam lá tomando conta, né, desses simbiontes, né, que não tem capacidade de serem hospedeiros. Aliás, né, uma minoria, né, dos trios, né, conseguem ser hospedeiros, né, segundo o que a gente tem de informações. E aí, né, esse guardião ele começa a perceber que tem alguma coisa de errado nela, esse negócio todo, né? E vai conversar com ela, coisa e tal, né? Só que ele não é muito claro no que está acontecendo, entendeu? Ele não está muito claro no que está acontecendo, né? E enquanto isso, né, o Cisco e o Bashir ficam na Defiant pesquisando sobre a música. E aí eles vão descobrir que a música foi composta por um trio, né, que já morreu tem o que? Quase 90 anos, né? E ele morreu no mesmo dia, entendeu? Que o simbionte Dax, né? O simbionte Dax foi passado de um trio, né? De um trio, né? Que era o antigo hospedeiro dele, que era o Torias Dax, né? Que passou-se para o Curzon Dax, né? No caso. E esse músico morreu no mesmo dia. Quando a Jadzia Dax olha para a foto, né, desse músico, né, que era, esqueci agora o nome dele, desse músico aí no caso, né, ela tem um choque, né, e ela acaba desmaiando, né. O nome do músico vai estar lá no meu texto da Batata Espacial, tá, gente? Então eu posso esquecer aqui à vontade, que vocês podem ler lá no texto lá. Acho que ela Jolan Berlar, um negócio assim, tá? E aí o que acontece? A gente vai descobrir, né, que o Cisco, né, e o Bashir vão fazer uma pesquisa, uma busca cada vez mais refinada, né, nos computadores, né, e eles vão descobrir que o irmão desse Jolan Bellar está vivo ainda, né, e esse irmão do Jolan Bellar disse que ele passou pelo processo seletivo para ser
um hospedeiro, acabou sendo reprovado, né? Ele assassinou o médico, né? E 6 meses antes dele morrer, né? Ele disse que ele disse pro irmão, né? Que estava se sentindo completo, né? Como se ele tivesse sido, né? O hospedeiro. Então, o que que o Sisko, né? Deduz daí se ele morreu no mesmo dia, né? Que o Dax passou pro Curzon, né? Ele acredita, o Sisko diz, né? Que entre o Curzon, entre o Tobias Dax, o Tobias Dax e o Curzon Dax, entendeu? O Jolan Belar, ele foi hospedeiro do Dax, mesmo tendo sido reprovado lá no processo seletivo para hospedeiros, né? Porque o Jolan Belar era um cara violento, coisa e tal, né? E aí o que acontece? Quando um hospedeiro não é adequado para um simbionte, o simbionte hospedeiro morre em 3, 4 dias depois. E o Dax, ele viveu nesse Jolan Belar por 6 meses, né? Então o que acontece? No final das contas, né? Quase metade, né? Dos trios, eles têm capacidade de serem hospedeiros. Aí você ia ter hospedeiro demais, entendeu? E simbionte de menos, né? E isso ia provocar uma reviravolta, entendeu? Na sociedade trio, porque, né, os simbiontes iam começar a ser vistos assim como artigos de luxo. Você poderia ter tráfico de simbiontes e o diabo a 4, né? Os simbiontes iam poder ser, de repente, ter um valor muito grande, né? Eles poderiam ser sequestrados, essa coisa. Então isso ia provocar, né, uma convulsão na sociedade trio. Então esse processo seletivo altamente rigoroso era para mascarar essa capacidade, né, de quase metade dos trios terem capacidade de ter hospedeiros, né, no caso. E isso era mantido a 7 chaves, né? Essa coisa do Jolan Belar ter ficado 6 meses, né, com o Dax era mantido a 7 chaves. Só que isso estava sendo feito às custas da Dax, né, da Jadzia, né? Porque a Jadzia ela estava praticamente morrendo, né? Os níveis dela da substância estavam ficando cada vez mais baixos, né? As memórias, né, do Jolan Belar foram suprimidas na Jadzia, foram suprimidas no Dax, né? E esse tipo de coisa ia, vamos dizer assim, era tudo para encobrir mesmo, entendeu? Essa simbiose aí de 6 meses aí no caso, né? Aí o Sisko chegou para a médica, né, e falou o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, eu não quero ficar aqui, entendeu, divulgando segredos do planeta de vocês, coisa e tal, mas eu quero, né, a minha oficial viva, e se a minha oficial morrer, entendeu, eu vou botar a boca no trombone, né? Ele não falou assim, claro, né? Mas ele disse que quer dizer, ia espalhar a notícia, né? Então, o que a médica falou? A médica chegou e falou o seguinte: olha, para você reviver a Dax só tem um jeito, né? Só tem um jeito. Ela vai ter que ir lá ela vai ter que ir lá onde o guardião fica, lá nas piscininhas lá onde ficam os simbiontes nadando. Ela tem que mergulhar naquela piscina lá e ela tem que entrar em contato com o Jolan Belar. Só que o Jolan Belar, ele pode ter, a mente dele pode ser mais poderosa que a dela, vamos dizer assim, né? Ele pode ter uma influência maior e já dizia, como nós entendemos, desapareceu, o Jolan Belar ficar no lugar dela, né? E aí o que acontece? A já dizia mergulha lá na piscininha, né, no caso, né, onde estão lá os simbiontezinhos lá, e de repente aparece o Jolan Belar, né? E aí o que acontece? Ela traz o Jolan Belar para as memórias dela, né? Porque ela tinha antes, ela era a 7ª hospedeira, né? Então ela tem memórias dos 6 hospedeiros, mas o Jolan Belar, a memória ficou reprimida, né? Para encobrir essa coisa, né? Essa coisa de você ter mais hospedeiros do que precisava, né? No caso, né? E aí ela acaba, né, incorporando o Jolan Belar, né, no caso, então ela vai ser, né, no final das contas, ela é a 8ª hospedeira, né, e ela vai ter também as memórias do Jolan Belar. Ela começa a tocar lá, né, no final do episódio termina de uma forma muito bonita, né, que ela continua tocando a música lá no instrumentozinho musical lá, né, mas agora ela toca direitinho e ela tem as memórias bem claras daquilo. A grande dúvida que fica nesse episódio é o seguinte, né, será que isso vai mudar o comportamento da Dax, né, que você vê que a Dax é sempre uma pessoa elegante, uma pessoa muito bem centrada, coisa e tal, né? Uma pessoa que adora experimentar coisas novas, né? E será que ela ficaria mais violenta, né? Com o Jolan Belar, será que ela teria um ímpeto maior? Ela teria um ímpeto mais violento? Ela deixaria de ter uma postura tão serena, né? Como eu não vejo esse episódio, essa série tem 15, 20 anos, eu estou revendo agora e fazendo esse exercício aqui de reflexão com vocês, entendeu? Eu não posso dizer para vocês se isso aconteceu, né? Mas pela minha lembrança muito vaga, isso não alterou em nada, né? A Dax, né? Já dizia a Dax como
E eu achava que deveria alterar, sabe? Até porque, né? Isso daí traria episódios ótimos, né? Imagina a Jadzia, de repente, tendo lá uns arroubos de violência, né? Ela toda serena, toda tranquilona lá, de repente ela tem uns arroubos de violência por causa do Jornal Belar. Seria interessante, né? Mas eu acho que a série acabou não trabalhando isso. Acho que essa ideia ficou restrita somente a esse episódio mesmo, né? E a única aptidão do Jornal Belar que ela pegou, né, foi o da música, né, que ela nunca teve muita aptidão para música, nem ela, nem os 7 hospedeiros, nem os outros 7 hospedeiros, né, no caso, né, nem os demais hospedeiros, né, porque eu acho que ela devia ser, não sei se era a 7ª ou 8ª, né, mas ela acabou, no final das contas, acho que tem 8 hospedeiros aí no caso, tá? Então é isso, gente. É um episódio de construção da Dax, né? Um episódio de construção dos trios, né? Um episódio que dá uma vida pregressa para Dax, né? Um episódio que mostra para Dax, né? Fala que como esse processo da Dax de ser uma hospedeira foi complicado, né? É um episódio muito interessante que a Dax fica, que a Jadzia, Dax, né? Ela fica numa posição muito fragilizada. Ela que sempre foi aquela mulher muito centrada, né? Muito segura de si, né? Que via, né? Os galanteios, né? Do Bashir, né? Como uma coisa mais divertida, uma coisa mais brincalhona, que ela tinha total controle, que ela achava graça, né? De repente ela fica fragilizada ali, né? E ela precisa, né? Do Bashir como um ombro amigo ali, né? No caso, né? E o Bashir acaba sendo esse ombro amigo sem, vamos dizer assim, ficar tentando qualquer coisa, né, dessa paixão dele, né, no caso, né, ele realmente tem essa postura mais reservada, essa postura mais de amigo mesmo, né, dele estar ali também preocupado com ela, né, então é um episódio muito bacana, né, na construção também do relacionamento desses dois personagens, né, e eu particularmente, como eu gosto muito do Dr. Bashir, eu gosto muito do Alexander Siddig também como ator, e do personagem do Bashir, né, é um episódio que eu gostei bastante, tá? Então eu acho que vale a pena, né, a referência, vale a pena se rever isso, né? Ajuda a construir um pouco o cânone, né? Discovery usou até um pouco, né, das coisas que a gente vê nesse episódio, né? Na 3ª temporada de Discovery a gente viu um pouco isso sendo usado lá em Discovery, né? Não, né, na competência que a gente viu nesse episódio de GS9, né? Mas é aquele negócio, né? Canon, foi uma construção, é um episódio que constrói o canon, né, de Jornada nas Estrelas, que é interessante de ver isso, tá? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto tá lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá? Um abração, fui e até a próxima.